Grande é o teu nome, Senhor, não há outro nome, não há um nome que é sobre todo nome, é o teu Jesus, 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 teu é o nome que é sobre todo nome, aleluia. Bom dia, Over Mission! Tudo bom, gente? Olha, meu coração está cheio de expectativa por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse dia. Tem muita missão ainda para ser realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E nos bastidores, agora há pouco, eu estava conversando com o Luca, com o David, com o Rica. Porque nesse ano nós pisamos no Japão, nós pisamos na Europa, pisamos em outras partes do mundo. E a gente conversou um pouquinho sobre o Japão e planos quanto a irmos juntos ao Japão. Mas aí eu disse, olha, não tem como ir para o Japão sem passar na Coreia. Porque a gente vai atravessar o mundo e a gente pega um avião, 1h30, a gente está ali na Coreia. Vamos para a Coreia também. E aproveitando que a gente está lá, por que a gente não vai para a Oceania? Está ali perto também, vamos para a Austrália e a gente volta, né? Vamos estar orando por isso. Enquanto esse dia não chega, esse tempo não vem, vamos mergulhar na palavra. Atos, capítulo 6. E eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, o texto bíblico facilmente acessível. A gente vai estar indo e vindo ali, no ambiente de Atos mesmo. Atos, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 8. E depois a gente pula para 7:54. Isso, vamos ficando um pouquinho mais à vontade. Uau! Atos capítulo 6. A gente vai cobrir um pouquinho a narrativa, a história de Estevão. O diácono, o servo, o primeiro mártir na história da igreja após Cristo. Versículo 8, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7, versículo 54. Depois de um longo discurso do diácono Estevão, versículo 54, ao ouvirem isso, ao ouvirem aquilo que Estevão havia dito, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, os que estavam ali, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Pai, fala aos nossos corações. Quando o Senhor fala, Senhor, nações são transformadas. Quando o Senhor fala, situações, vida, a morte passa a ter esperança. Fale conosco mais uma vez, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Depois da ressurreição do Senhor, isso ali conforme descrito no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2 a gente vai ver a igreja sendo batizada no Espírito, foi cheia do Espírito Santo para uma razão. Para qual razão? Para o cumprimento de uma missão. Ser testemunha de Cristo Jesus até os confins da terra. Esse foi o propósito do batismo no Espírito. A capacitação para o cumprimento da missão. Da mesma maneira que foi com o homem Jesus. Porque antes do Senhor iniciar o seu ministério, ele também foi capacitado pelo Espírito Santo, ele foi batizado. E esse detalhe é bastante importante. Embora em Atos a gente possa perceber o protagonismo de nomes como Pedro, Paulo, Barnabé, dentre outros, a gente não pode deixar de perceber que, na verdade, o grande protagonista agindo por meio desses nomes foi a pessoa do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo é um outro nome excelente para o livro de Atos. Inclusive foi o Espírito quem inspirou e conduziu a escrita de Lucas, autor do texto de Atos. E nessa condução do Espírito, a gente vai perceber alguns detalhes que vão colocar a vida do protagonista de hoje em destaque, em lugar de destaque. O texto que a gente acabou de ler aqui de Atos, mais o capítulo 7, vão nos apresentar e vão relatar os momentos finais do primeiro mártir chamado Estevão. Primeiro mártir, como eu disse, na história da igreja. E o destaque é intencional, necessário e intencional. Logo no início da introdução de Estevão, a gente vai perceber um holofote sobre ele. Por exemplo, na lista de diáconos ali em Atos 6:5, ele é o primeiro a ser mencionado. Isso na cultura da época tem valor, tem uma razão. Isso coloca uma evidência sobre ele, sem diminuir os outros que estão na lista também. E além de ser o primeiro mencionado na lista, ele é o único que recebe uma menção de qualificação. Sobre ele, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Não que os outros não fossem, mas ele fica destacado. De novo, tem um destaque sobre ele. E ainda outro sinal de destaque dado pelo Espírito a Estevão é o longo e detalhado registro do discurso de Estevão, que praticamente toma o capítulo 7 inteiro. O mais longo registro de um discurso num livro que é cheio de discursos, que é o livro de Atos. Possivelmente, quem sabe, num próximo encontro, a gente fala do conteúdo desse discurso.
Mas todos esses detalhes, então, evidenciam a importância que o Espírito deu a Estevão nesse momento importante na história da igreja. Então hoje a gente vai mergulhar um pouquinho, a gente vai buscar entender o motivo desse destaque e buscar entender como o Espírito capacita a gente para a gente ser testemunha de Cristo Jesus, seja no serviço diário, seja no trabalho, diante das maiores adversidades. Amém? Quando a gente olha para Estevão, o que a gente vê? Aquilo que fez Estevão ser consagrado ao serviço foi uma necessidade. Foi uma necessidade que trouxe ele para o serviço, né? Juntamente com o crescimento da igreja, cresciam as demandas, as necessidades de cuidado. E diante dessas necessidades, né, os 12 apóstolos apresentaram uma solução que fez sentido, que era coerente, e a proposta foi então abraçada pela igreja. E no que diz respeito às necessidades atendidas pela igreja, o que fez sentido? Quem ou que tipo de pessoa deveria estar envolvida no ministério? Primeiro, fez sentido se certificar que as pessoas separadas para o serviço fossem pessoas com bom testemunho, que fossem pessoas conhecidas, de boa reputação, responsáveis, humildes, fiéis. Segundo, essas pessoas precisariam ser pessoas cheias do Espírito Santo. E no contexto de Atos, pessoas cheias do Espírito Santo eram aquelas que demonstravam externamente aquilo que era real internamente. E terceiro, essas pessoas precisariam ser também cheias de sabedoria, precisariam ser pessoas que, além de ter conhecimento, pessoas que tomassem decisões sábias, decisões que fizessem sentido. Isso tudo está relatado ali em Atos capítulo 6, versículo 3. E Estevão, o texto ainda vai dizer, vai destacar, vai trazer ainda mais qualificações. Ele era cheio de fé, como a gente disse, mas Atos 6:8 também vai dizer que ele era cheio da graça e cheio do poder de Deus, que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Mas quando a gente olha para essas qualificações, ou essa lista de qualificações de pessoas que serviram as mesas, cheias de fé, cheias de sabedoria, de boa reputação, humildes, responsáveis, fiéis, né? Todas essas qualificações sobre esses servos, especialmente sobre Estevão, vão enfatizar, na verdade, uma e a principal qualificação dentre todas. As pessoas chamadas, as pessoas separadas para a missão, separadas para o ministério, precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Todas as outras qualificações apontam para a principal qualificação de um servo, de uma serva de Deus: ser cheio, ser cheia do Espírito. Porque pessoas cheias do Espírito são pessoas cheias de fé. Pessoas cheias do Espírito Santo são cheias de graça, cheias de poder, cheias de sabedoria, alegria, paz. E são necessariamente cheias de amor. Cheias de amor por Deus e cheias de amor por aqueles a quem Deus ama. Eu lembro o pastor Rousseau Shedd, o precioso pastor Rousseau Shedd. Talvez muitos de vocês não conhecem, mas tem a Bíblia Shedd, né? Que leva o nome dele. Ele, para mim, trouxe uma das melhores definições, né? Uma definição simples, mas que ajuda bastante. Ele disse: olha, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Deus é amor, amém?
E o Espírito Santo é Deus. E portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é necessariamente uma pessoa cheia de amor. Pessoas cheias do Espírito Santo transparecem, transbordam essa plenitude do ser de Deus. O rosto de Estevão no momento de grande crise. A arapuca estava montada, né? Mas o rosto dele teve a aparência de um anjo. Pessoas cheias do Espírito Santo evidenciam essa relação com Deus no rosto, eternamente, pela presença interna de Deus, mesmo no meio de tempestades. E não faz muito tempo eu comecei uma fase nova na vida. Hoje a gente também pastoreia localmente. E eu não sei se isso acontece nas igrejas de vocês, mas lá na nossa igreja, perguntas quanto às manifestações do Espírito Santo, as perguntas sobre ele são as mais recorrentes, são as mais feitas, né? Uma pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo, né? Como é que a gente sabe se uma pessoa tem ou não o Espírito Santo, se uma pessoa é cheia ou não do Espírito Santo, se Deus continua ainda hoje enchendo ou não pessoas, né? O que significa isso de ser cheio do Espírito Santo? Perguntam se isso ainda existe, né? E se existe, ainda perguntam, né? Depende exclusivamente da graça de Deus? Depende exclusivamente de Deus querer? Ou será que existe algum papel nosso também nisso tudo? Vamos lá. Versículo 4 de Atos, capítulo 1. Jesus, o Senhor, Ele deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém. Aos seus discípulos disse: mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. O Senhor, Ele fez essa relação dessas duas realidades, do batismo nas águas e o batismo no Espírito. Assim como o batismo nas águas inaugura um novo tempo na vida de um crente, o batismo ou a imersão no Espírito também inaugura um tempo novo. E versículo 8 de Atos 1, o Senhor continuou: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito, e serão minhas testemunhas. Olha aí o propósito do batismo: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse batismo, nessa imersão no Espírito, um novo tempo em quê? Na capacitação do Espírito seria inaugurado. Agora, assim como o homem Jesus havia sido capacitado, os seus discípulos também seriam capacitados pelo Espírito. Nesse novo batismo receberiam poder, receberiam capacitação para cumprir o grande chamado: levar a mensagem reconciliadora, salvadora de Cristo a todas as pessoas. E quando esse novo batismo aconteceu ali em Atos 2:4, a gente vê o quê? Que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, começaram a profetizar, proclamar nas diversas línguas, diante de muitos judeus estrangeiros que estavam presentes em Jerusalém. E aí vem o versículo 9 de Atos, capítulo 2. E diante das dúvidas, esse pequeno trecho traz alguma luz, traz clareza, que desfaz algumas das dúvidas.
Vamos olhar para Atos 2:9, mas vamos ler um pouquinho antes. A partir do versículo 7, logo depois do enchimento do Espírito, os ouvintes, aqueles que passaram a ouvir, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capodácia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus, estamos ouvindo deles proclamarem sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eu não sei quantos aqui perceberam esse pequeno grande detalhe. Logo depois do enchimento do Espírito e da menção do falar em novas línguas, o que está escrito ali no versículo 9? Ali mais ou menos no meio, está escrito que entre os muitos estrangeiros ali ouvindo, também haviam judeus da Judeia. Por que esse detalhe é importante? De onde eram os discípulos do Senhor? Da Judeia. E qual que era a língua falada na Judeia? Qual que era a língua falada pelo Senhor Jesus? Aramaico. Isso quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, Todos foram cheios, mas nem todo mundo precisou falar em uma nova língua. Olha só, até o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, olha, foi uma pergunta retórica, mas que pedia uma resposta, Ele perguntou: todos falam em novos idiomas? E a resposta é: não. A gente não vai ter tempo de tratar todos os pingos nos is. Senhor, vamos falar do Espírito Santo no próximo encontro. Deixo aqui mais uma outra sugestão, Mas em Atos, esse pequeno gigantesco detalhe nos faz concluir que teve discípulo cheio do Espírito que pregou na língua materna para quem era da Judeia. Foram cheios, mas não falaram em novas línguas. Por quê? Porque o centro do episódio do enchimento, o cerne do batismo no Espírito, não são as línguas. O cerne é a capacitação. E para quê? Para quê? Para fazer a mensagem das maravilhas de Deus compreensíveis. Atos capítulo 2, versículo 11. O Senhor, Ele prometeu: receberão poder para serem minhas testemunhas. Receberão poder para quê? Para que a mensagem de vida e salvação em Cristo seja compreendida e assim acreditada. Ali o que acontece é a reversão da maldição lá em Abel. O povo era um para fazer o mal, mistura tudo. Agora para fazer o bem, junta. E o que foi que aconteceu logo depois do batismo no Espírito Santo? Pedro, ele se levanta e faz o quê? Ele prega, proclama, cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Ele prega a primeira mensagem sobre a vida e salvação em Cristo Jesus. E no poder do Espírito Santo, pelo menos 3.000 pessoas se converteram a Cristo e foram batizadas nas águas. Em Atos 4:8, o texto de novo vai reafirmar a conexão entre o enchimento e a pregação. Pedro, cheio do Espírito Santo, para se defender, ele lhes
disse, lhes comunicou, pregou, testemunhou. Versículo 31 do mesmo capítulo 4: todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia o que faziam? Anunciavam a palavra de Deus. E como a gente viu, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, capacitado, ele realizava sinais, maravilhas, mas era um grande comunicador, não eloquente, não alguém que fala bem necessariamente, mas no poder do Espírito. E a partir disso tudo, tem algo que o Espírito quer dizer. O que seria, né? De novo, qual seria o propósito do enchimento do Espírito? Né? Para ficar bem claro, o enchimento é uma capacitação. Quando os discípulos foram batizados no Espírito, isso inaugurou o tempo da capacitação no Espírito na vida do crente, para que ele possa fazer bem algo para o qual ele foi separado. O enchimento é para capacitar o nosso testemunho acerca de Cristo Jesus, onde quer que nós estejamos, até os confins da terra. O enchimento nos dá ousadia, dá poder, autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, realizar sinais, nos dá sabedoria para falar, nos dá sabedoria para tomar decisões, nos dá humildade para servirmos às mesas. Enfim, é para a gente fazer bem o nosso papel em Cristo. E a partir desse entendimento do que é e para o que é, se o Senhor diz em Efésios 5,18 que devemos ser cheios do Espírito Santo, como fazemos? É algo que depende somente de Deus, ou a gente tem alguma participação no enchimento? A gente precisa diferenciar dois momentos, são momentos diferentes. Primeiro, quando a gente crê em Cristo Jesus, quando a gente passa a confiar nele e a gente entrega a nossa vida para ele, o Espírito nos marca, ele faz morada em nós, passa a fazer parte de nós, nos transforma em novas criaturas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1. Todo crente tem o Espírito, mas nem todo crente vive, busca essa plenitude, busca ser cheio do Espírito. O ser cheio do Espírito é algo que deve ser buscado continuamente. É para aqueles que entenderam o chamado ao serviço, a missão. É a capacitação, então é para todo mundo. Mas como é que a gente busca? Como é que Deus coopera nessa ação de buscá-lo? A gente vai perceber que repetidas vezes no livro de Atos, foi no meio da oração comunitária que o enchimento aconteceu. Na primeira vez, os 120 estavam juntos, unânimes, diz o texto, orando. E no meio da oração, Atos 4,31, diante das ameaças dos poderosos, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. De novo, oração e comunidade, e gente que possivelmente já tinha experimentado. Mas de novo, cheios do Espírito. Atos 8,14, quando os samaritanos creram na pregação, né, de Filipe, versículo 15... Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito. E ainda em Atos 5,32, nessa cooperação com o Espírito quanto ao seu enchimento, a gente vai ler que Deus concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem.
Atos 5:32, de novo. A obediência é um papel nosso, na nossa relação com Deus. No capítulo 7 de Atos, no meio das duras palavras de Estevão, ele disse aos seus acusadores que eram resistentes ao Espírito Santo. Ou seja, é preciso baixar a guarda. É preciso estar aberto, rendido, para se receber mais do Espírito. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E num outro episódio, em Atos 8, o mago Simão, ele viu aquilo e desejou o poder do Espírito. E Pedro repreende dizendo que o coração dele não era reto diante de Deus. As suas motivações não concordavam com os desejos de Deus, eram motivações diferentes. Então, de novo, como é que a gente coopera com o Espírito quanto ao enchimento? A gente ora em comunhão, em unidade, em interdependência. A gente vive em sujeição, em obediência, em humildade, com a nossa guarda baixada, humildemente famintos, como quem sabe que é pobre, nada tem sem Ele. E a gente precisa ter a mesma motivação em Deus. Amém? A gente começou falando sobre esse destaque, né? Do Espírito Santo em relação ao diácono Estevão. Mas o maior destaque do Espírito em relação a ele eu deixei aqui para o final. Porque o que o Espírito está respondendo por meio da história de Estevão é essa grande pergunta: como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Antes de ser escolhido para servir às mesas, Estevão já era cheio do Espírito. Escolhido para servir às mesas por ser cheio de fé, cheio da palavra e do poder. E como evidência de que ele era de fato cheio do Espírito, ele diz sim, humilde. Se havia algo necessário para ser feito, para que a palavra de Deus se espalhasse, ele era disponível. Ele não se viu grande demais para um papel que outros menores do que ele pudessem fazer. Porque afinal de contas, não havia sido o seu Senhor quem lavou os pés dos seus discípulos. Não havia sido o seu Senhor que não se achou grande demais para pegar uma bacia e uma toalha e realizar o serviço dos menores entre os menores. Era o serviço mais baixo. E na verdade é esse o grande motivo, o grande destaque que o Espírito dá a Estevão. Toda semelhança não é mera coincidência. Estevão era cheio de graça e de poder, fazia sinais, prodígios entre o povo. Mas quem antes dele, quem antes de Estevão também era cheio de graça e de poder, que realizava prodígios e grandes maravilhas? Estevão, antes de ser morto, ele foi julgado, alvo de falsas testemunhas que o acusaram de dizer blasfêmias contra a lei de Moisés, contra Deus e contra o templo de Jerusalém. Mas quem antes de Estevão também foi levado a um tribunal corrupto, com falsas testemunhas, que o condenou como blasfemo e como um terrorista que queria destruir o templo? Diante dos seus acusadores, Estevão estava em paz, cheio do Espírito Santo. Seu rosto parecia de um anjo. Mas quem
quem antes dele, diante dos seus acusadores, diante de Herodes e de Pilatos, manteve a sua serenidade. No discurso em Atos 7, Estevão, ele não economizou palavras para repreender líderes religiosos. E antes de Estevão, quem foi? Quem foi que chamou esses mesmos líderes de raça de víboras, de cegos guiando outros cegos? E o que foi? O que foi que Estevão disse na hora da sua morte? Senhor, receba o meu espírito. E o que mais? Ele disse: Senhor, não os condenes, perdoa-lhes. E quem foi que disse antes de Estevão, na hora da sua morte na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, 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 o Senhor. Toda semelhança não é mera coincidência. O Espírito está querendo dizer algo. E esse é o maior ponto a ser destacado de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo é parecido com o seu Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito de Cristo é semelhante a Cristo. Manso, humilde, sábio, compassivo, generoso, amoroso, gentil, mas firme quando necessário, misericordioso, servo. E agora, para finalizar mesmo, mais dois pequenos, grandes detalhes. Detalhes que a gente vai perceber quando a gente olha para as línguas originais. Primeiro, a palavra mártir. No português e em outras línguas contemporâneas também, hoje, mártir tem o sentido de quê? De ser alguém que morre por aquilo que acredita. E esse significado que a palavra tem hoje é uma evolução do significado original. Por quê? Porque originalmente, mártir, que veio do grego mártis, significava simplesmente o quê? Testemunha. Alguém que dá testemunha. Alguém que defende, que fala, que compartilha, que espalha. Atos 1:8: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Jesus prometeu que os seus seguidores receberiam a capacitação do Espírito para serem mártires, testemunhas. Eu e você, nós somos chamados para o martírio, para sermos testemunhas, suas testemunhas. E o segundo pequeno grande detalhe está no nome de Estevão. O nome de Estevão veio do grego Stéfanos, e literalmente tem um significado. Significa coroa, significa grinalda, né? Coroa não no sentido daquela usada por reis, mas no sentido de uma grinalda de folhas, que era concedida a dois tipos de pessoas. Essas coroas, essas grinaldas, eram colocadas nas cabeças dos atletas
vencedores, simbolizando então, vitória, honra, reconhecimento pela dedicação, pelo esforço. E essas grinaldas também eram concedidas a cidadãos de honra, alguém que tivesse prestado um serviço notável ao povo, também como um sinal de reconhecimento, gratidão, honra. E o que esses dois pequenos detalhes nos fazem perceber? Primeiro, esses dois grandes detalhes. Primeiro, diz que Estevão não foi um pobre coitado, que infelizmente morreu de forma injusta. Não. Longe disso. E a gente precisa aprender a celebrar, a gente precisa aprender a fazer festa. Por quê? Porque o que Estevão experimentou não foi derrota, não foi um infortúnio, porque ele foi cheio, ele foi batizado pelo Espírito Santo justamente para isso, para ser testemunha, para ser mártir de Cristo Jesus. A morte de Estevão não foi derrota, mas foi o ponto mais alto do seu testemunho sobre a glória do ressurreto Senhor Jesus. Ele não morreu como um pobre coitado, mas ele foi coroado em honra, em reconhecimento, em louvor por tudo aquilo que ele havia feito. Não é sem razão que o mártir Estevão, o vitorioso coroado, recebeu esse grande destaque pelo Espírito de Deus. E não foi sem razão que no momento do seu testemunho, no momento da sua morte, no mais alto momento do seu testemunho, não foi à toa que ele teve uma visão. O coroado e reconhecido pelos seus serviços, ele viu o Filho do Homem, ele viu o seu Senhor. Atos capítulo 7, versículo 55. Para quem está acompanhando, quando ele estava para ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus e viu a glória de Jesus. Versículo 53, outro pequeno gigantesco detalhe. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. O Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Diferente da imagem comum de Deus e o seu Filho assentados no trono dos céus, o mártir coroado, a testemunha que cumpriu o seu papel e venceu, foi recebido por Jesus em pé, mais um sinal de honra e reconhecimento. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Onde estão os que dizem sim? Onde estão os que dizem eis-me aqui? Sim ao chamado para serem testemunhas. Sim ao chamado para serem mártires. Onde estão aqueles que vão dizer: custe o que custar, viverei para a glória do meu Senhor. Custe o que custar, serei testemunha da glória do meu Senhor. Porque não vivemos para a glória desse mundo, não somos chamados para esse mundo, somos chamados para pertencer a eles, chamados para servir este mundo, chamados para crescer
na semelhança do Filho. Onde estão aqueles que precisam ser cheios? Onde estão aqueles e aquelas que precisam ser cheios, cheias do Espírito Santo, que precisam da promessa? É promessa. Peçam e lhes será dado. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não daria a vocês se pedirem o Espírito. Onde estão os que precisam? Onde estão os que desejam? Onde estão os que entenderam? Cremos em Ti, Senhor. Eis-nos aqui. Precisamos de Ti. Busque, colabore com o Espírito. Busque, não resista. Temos uma missão, temos um chamado. É tempo de buscar, é tempo de clamar. Ele vem. Onde estão os que creem? Onde estão os que creem?